E olha só, o caso da babá que foi agredida e chegou a pular do apartamento no bairro do Imbuí colocou uma luz sobre um problema que, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina: o assédio moral no trabalho. Nesse caso foi violência mesmo, né? Para vocês terem uma ideia, só nesse caso, só nesse ano, o Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 170 denúncias dessa natureza. E sobre esse assunto, eu converso agora com a procuradora do MPT na Bahia, Ministério Público do Trabalho, Emanuela Gedeon. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda ao TV Revista. Boa tarde, muito boa tarde a todos e a todas. Bom, é o seguinte, doutora Manuela, o caso da babá, né, ganhou uma notoriedade muito grande, tem vídeo da agressão e tudo mais. Porém, existem várias formas de assédio moral no trabalho, né? Como identificar, doutora? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de identificar, acham que é natural. Às vezes a pessoa não está num dia bom, cometeu uma ofensa, ou então chegou a bater na mesa, ou tocar na pessoa. Como é que a pessoa, a vítima no caso, pode identificar? Porque esse caso da babá foi claro, mas tem formas veladas também de agressão, né, doutora? Sim, a gente tem que diferenciar, né, o caso da babá Rayana de outros casos de assédio. Nem todos os casos de assédio chegam num grau que o caso da babá Rayana chegou. Mas uma atitude, né, de algum preposto da empresa, seja hierarquicamente superior ou até mesmo de um colega, que uma atitude de forma repetida, que visa minar a autoestima daquele empregado, né, atitudes de humilhação, xingamento, discriminação, escanteamento do local de trabalho, né? Tudo isso, ameaças veladas de demissão, tudo isso, esse conjunto ocorrido de forma repetida, pode caracterizar o assédio moral no trabalho. Interessante. A senhora falou, inclusive, que não necessariamente de um superior, de um chefe, eventualmente de um colega que cometa o assédio moral, ele também pode responder, também classifica o assédio moral, é isso? Sim, a gente classifica, né, o assédio moral vertical, quando vem de um superior hierárquico, ou horizontal, quando vindo de um colega. Porque nesses casos, a empresa, ela responde pelos atos do seu preposto. Então, é muito importante também para a empresa que ela, tendo conhecimento de que está sendo praticado um assédio moral do trabalho, né, no trabalho, que ela tome as atitudes cabíveis para aquela atitude cessar. Então, a empresa acaba se responsabilizando também, né, considerando que aquele preposto é o preposto da empresa e ela responde pelos atos do seu preposto e ela tem o dever de agir, não pode negligenciar frente a um assédio cometido por colega de trabalho, que isso também pode ocorrer, né? Entendi. Agora, as provas, elas são muito úteis. Obviamente, eu no meu entendimento, né, que sou leigo, a senhora pode até explicar isso melhor para a gente. As provas, elas são úteis, a declaração da pessoa, o relato da pessoa, da vítima, em relação ao assédio, fundamental. Imagino que as autoridades devam reconhecer quando a pessoa fala, mesmo não tendo provas. Mas eu queria que a senhora citasse, por exemplo, a importância de comprovar, né? Porque eu acredito que isso, inclusive, facilita o trabalho após a abertura do inquérito. Por exemplo, uma conversa de WhatsApp. A pessoa recebeu uma ameaça: se a gente não bater a meta, vocês vão ficar sem almoço na semana que vem, todo mundo vai trabalhar 1 hora a mais. Estou dando só um exemplo assim, de coisas que a gente já ouviu de pessoas próximas da gente. Uma conversa de WhatsApp, uma mensagem fora do horário de trabalho, isso pode ser utilizado como prova também, doutora? Sim, esses meios de prova são admitidos no direito, como você ressaltou, né? A gente recebe a denúncia e a gente tem que ir atrás de verificar se aquela denúncia é verdadeira ou não. E para isso a gente se utiliza de todas as provas que o direito permite e admite. Além de testemunhas, de relatos, né, de testemunhas que presenciam diariamente, além do próprio depoimento da vítima, a gente usa também, lógico, e-mails, mensagens de WhatsApp, vídeos, né, câmeras que muitas vezes são instaladas no local de trabalho. Então, todos esses meios de prova são admitidos até a gente chegar, né, na nossa convicção de que realmente aquilo aconteceu e aí tomar as providências cabíveis. Então, é muito importante que o trabalhador que esteja sendo assediado reúna, né, se ele conseguir, tiver condições de fazer,
qualquer meio de prova que seja admitido, como conversa de WhatsApp, e-mail, algum colega que já foi até despedido, mas que presenciou e não vai se sentir de nenhuma forma coagido por estar prestando depoimento ou não. Então, todos esses meios de prova são válidos. Maravilha, obrigado aí pelo esclarecimento. É o seguinte, a gente sabe que os casos de assédio, eles ocorrem em pequenas empresas até as grandes corporações, sejam órgãos públicos ou instituições privadas. Mas a gente poderia dizer que os trabalhadores domésticos são os mais vulneráveis, né? Como o caso da babá, às vezes tem o diarista, as empregadas domésticas, o jardineiro, o motorista. Como é que o MPT observa isso? Tem as pessoas, de fato, os grupos mais vulneráveis para essa prática, doutora? Essa é uma questão delicada, né? Mas a gente acredita que sim, as trabalhadoras domésticas elas estão num ambiente mais vulnerável, porque a especificidade do trabalho é diferente. Não é um ambiente de empresa, é um ambiente domiciliar, uma residência de família, né? Geralmente essa doméstica ela trabalha só, ela não tem colegas de trabalho, né? Diferente de um ambiente de empresa onde existe um grupo, uma formação, né, de pessoas ali que presenciam todos os atos, todos os dias. Então, assim, a gente também, como fiscal, né, como fiscal da lei, tem uma dificuldade de chegar até essas residências porque existe a inviolabilidade do domicílio, então a gente tem o desafio de ter que ajuizar uma ação cautelar pedindo autorização judicial para chegar até essa residência e fazer essa inspeção, coisa que na empresa também não ocorre, né? A gente tem essa liberdade de fazer ação fiscal sem autorização judicial. Então, assim, são uma série de fatores que deixam a empregada doméstica mais vulnerável. Mas, assim, a gente não pode deixar de ter em mente que, mesmo com todas essas dificuldades do ambiente doméstico, a fiscalização ela ocorre, nós estamos chegando nas famílias, nas casas onde elas estão, e a denúncia tem que ser feita, seja por ela própria, por pessoa da família, por vizinho, qualquer um pode fazer essa denúncia, inclusive de forma sigilosa. Voltando a falar do caso da babá, doutora, imagino, obviamente, que a senhora está acompanhando esse caso de alguma forma, ou uma colega sua, ou um colega seu, mais de 10 denúncias, né, em relação a essa empregadora, a essa patroa. Só para que a gente entenda, que é tipificado qual crime, que tipo de penalidades uma pessoa que comete assédio moral ao seu funcionário, ao seu empregado, pode sofrer, porque, obviamente, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, dos canais de denúncia, mas a gente colocou a situação, recebeu uma luz, infelizmente uma situação muito delicada, chamou a atenção, mas é importante que as pessoas saibam também que denunciar pode evitar que as pessoas cometam esse crime em série, porque eu chamei de crime aqui sem ter certeza se é crime, quero que a senhora me explique isso, porque são mais de 10 denúncias, é um número expressivo, né? No caso da trabalhadora Rayana, como eu disse, é um caso de assédio moral grave, mas além disso envolve também violência física, cárcere privado, condutas tipificadas como crime no Código Penal, tá? Nem toda conduta de assédio é tipificada como crime no Código, mas muitas são. Como, por exemplo, discriminação por racismo, né? Racismo é crime, violências físicas, cárcere, tudo isso é crime. Algumas condutas, então, tipificadas como crimes, vão ser processadas também na esfera criminal, na esfera penal, além da esfera trabalhista, civil trabalhista. Então, assim, a gente, do MPT, nós ajuizamos nossas ações civis públicas buscando indenizações, né? Indenizações por dano moral coletivo e pelos danos causados em virtude de toda aquela prática. E, paralelo a isso, existe também uma ação criminal no caso da empregada Rayana, como ela sofreu, né, toda a violência sofrida, o cárcere, e também a gente trabalha com a hipótese de trabalho escravo, né, análogo a de escravo, que também é uma conduta que é
tipificada como crime, né? Que pode dar uma reclusão de 2 a 8 anos. Por que a gente trabalha com essa hipótese de trabalho análogo a escravo? Porque houve um confinamento e um cerceamento de liberdade da trabalhadora para fins de trabalho, né? Ou seja, ela ficou trancada, incomunicável, porque o seu telefone celular foi tomado pela empregadora. Então, tudo isso pode caracterizar um cárcere para fins de trabalho. Então, isso também pode ser tipificado como um crime de trabalho escravo. É isso, as violências são muitas, inclusive trabalhadoras domésticas, em casos de que foram vítimas de abuso sexual até no ambiente de trabalho. Olha, só tem um dado que foi passado, inclusive, pelo MPT, que antes da pandemia, o número de denúncias envolvendo o tema assédio moral chegou à casa dos 431 no ano de 2019. O índice caiu com a redução da atividade econômica, mas se mantém alto, né, com 242 casos no ano passado e 171 só nesse ano. É importante denunciar, sem dúvida. Eu quero que a senhora diga para a gente quais os canais, né? A gente tem, inclusive, acho que um site que já piscou um pouquinho, rapidinho na tela, se a senhora puder reforçar para a gente. As pessoas que certamente estão assistindo, estão, de repente, passando por uma situação semelhante ou conhecem alguém, denunciar é fundamental. Denunciar é fundamental, é o primeiro passo para a gente poder tentar coibir de alguma forma essa prática. Então, qualquer pessoa pode fazer a denúncia no nosso site, que é o www.prt5.mpt.mp.br. Essa denúncia pode ser feita, inclusive, de forma sigilosa ou anônima, e é muito importante fazer essa denúncia por esse canal. Né? Também, se quiser entrar em contato com o Ministério Público do Trabalho, nos telefones que a gente também vai disponibilizar, que lá se dá toda a orientação de como se fazer essa denúncia via site, mas é bem autoexplicativo, dá para fazer por lá. Maravilha, muito obrigado pelas suas informações, por dedicar parte do seu tempo e até a próxima. Boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos e a todas. E olha só, pagar...